Não faça devocional. Conhecer a mecânica não significa que nós estamos cumprindo de forma correta a disciplina. Tanto é que eu posso até dar um exemplo para você. Não sei se você conhece a história lá da usina nuclear de Chernobyl, né, onde ficava ali em Pripyat. Aqueles físicos, eles conheciam muito bem do que eles estavam fazendo, tanto que eles foram fazer um teste, que isso não impediu de um erro acontecer e a radiação se dizimar ali em Pripyat e também pegar alguns outros lugares da Europa. A gente conhece muito bem a mecânica, mas como é que realmente é a prática? O devocional, ele entraria ali como uma disciplina espiritual. E hoje é um dos assuntos mais populares no meio evangélico. E justamente porque atualmente nós estamos vivenciando uma superficialidade muito grande, não somente nas nossas igrejas, mas nos corações de pessoas, tanto cristãos quanto pessoas com outras religiões e até ateístas. E eu falo isso justamente porque o autor Christopher Foster, ele fala no livro dele, que é A Celebração da Disciplina, como é a importância da gente entender o que é o profundo, porque aí a gente vai conseguir dimensionar aonde que a gente está, em qual é o nível, seja de qualquer assunto. Mas aqui falando especificamente sobre o devocional, eu queria chamar a atenção de vocês uma coisa. As disciplinas espirituais, elas são uma validação do cristianismo, da vida cristã, porque com as disciplinas espirituais a gente consegue alcançar, um nível de intimidade maior com Deus e também entender o que é o evangelho, tanto que hoje cada vez mais se propaga o não saber o verdadeiro evangelho. As pessoas querem encher a barrinha ali do profético, encher a barrinha ali das ministrações, das pessoas que vão até ali na frente aceitar a Cristo, mas quão verdadeiramente tem sido isso de dentro para fora, do coração, da mente. Nós estamos vivendo em uma religião, na verdade, com comportamentos, com práticas que nos levam simplesmente só para atuar as práticas, mas o que realmente tem acontecido ali naquela prática? Justamente porque entra muito o nosso eu, o que eu tenho feito, o que eu tenho praticado, o que eu tenho sentido, o que eu tenho colocado como importante. E é muito legal a gente ver que existem esses tipos de discurso onde a pessoa ela acorda e ela fala: vou fazer a minha primícia, vou entregar o meu devocional a Deus, ter ali aquele momento com o Pai de início. Algumas pessoas, elas têm esse momento em outros dias, em outros momentos do dia. Mas o que nós precisamos entender é o que está acontecendo no local, no ambiente e no momento onde você está fazendo o devocional. Você só está fazendo o devocional simplesmente porque para cumprir uma tabela, para dar um check? Ou simplesmente você entendeu que o momento e o propósito daquilo é muito mais até mesmo do que você possa imaginar? E olha só, muitas pessoas, elas estão tendo o prazer de ter sido feito o devocional, não o prazer de ter adquirido mais uma experiência naquele dia de conexão com o seu Criador, com o seu Abba. E por que eu falo isso? Porque foi ela que foi lá e fez o esforço, porque foi ela que escolheu o versículo bíblico, porque foi ela que começou a oração. Mas tudo isso gira em torno do eu, do nosso esforço. Quando na verdade a disciplina espiritual ela tem mais a ver com o que Deus coloca dentro de nós, com o que nós mesmos vamos conseguir. É tanto que tem uma frase muito legal e impactante do Thomas Merton que fala assim: não queremos ser iniciantes, mas que nos convençamos do fato de que nunca seremos nada mais que iniciantes da vida inteira. Então todos os dias nós devemos aprender o devocional, todos os dias nós devemos aprender a meditar na Bíblia, todos os dias nós devemos saber que a oração nada mais nada é do que conversar com Deus, mas que nós venhamos ser humildes e não vir só simplesmente com aquelas palavras eloquentes para mostrar para Deus ou para mostrar para as pessoas, muitas vezes quando nós oramos em público, que nós estamos, na verdade, querendo o engrandecimento aonde não tem que ter um engrandecimento. Por que nós estamos fazendo o devocional? Deus, ele nos concede essa disciplina espiritual para que através dela nós venhamos conhecer e venhamos receber a graça. Então,
Deus, ele nos transforma a sua imagem, a sua semelhança, através justamente dessas disciplinas do devocional. Ele é para ser feito dessa forma, porque nós vamos ter uma conexão, uma intimidade com o nosso amigo, com o nosso pai, e nós vamos conseguir construir essa intimidade e cada vez mais entender quem nós somos, porque conhecendo a Deus, nós sabemos quem nós somos. A graça, ela é gratuita, mas ela não é barata. Então ela exige que nós venhamos entender e nos convencer que nós precisamos disso, mas que não vai ser pelo que nós estamos fazendo, mas sim pelo que o Espírito Santo ele vai trabalhar na nossa vida para que nós venhamos conseguir. Porque senão o ser humano, ele ia simplesmente dizer: ah, eu mudei de atitude, eu parei de pensar dessa forma, eu parei de praticar aquilo pela minha própria força. Não, só simplesmente temos que entregar, colocar o nosso coração à disposição para que ele venha ser trabalhado através das disciplinas pelo próprio mover do Espírito Santo. Temos que estar à disposição. Nós não sabemos nessa trilha, né, da vida o que vai acontecer, qual vai ser a mudança que vai ser gerada, mas de uma coisa que a gente tem que estar no lugar certo, da forma certa, com o pensamento certo, com o coração aberto, com a mente aberta para receber. Como nós estamos enxergando o devocional? Tava na rede social e aí eu vi um post, né, que falava justamente sobre a questão que muitas vezes as pessoas elas acham que tem que ser, sabe, desse bem o jeitinho, igual linha de produção. E na verdade não, gente. A vida, ela é feita para ser vivida. Então eu me pegava muito nisso. Eu falo por experiência própria. Muitas das vezes eu só tava ali para fazer um check, muitas das vezes eu tava ali só para dizer que eu tinha feito, porque foi uma primícia, mas na verdade eu tava perdendo o fluir do que realmente era o devocional, do que ele significava para mim, e vinha muito essa questão do medo. Só que o medo ele tá entrelaçado com uma coisinha chamada orgulho, sabe por quê? O medo, ele faz com que a gente perca o controle, né? Então, tipo assim, ai meu Deus, eu tenho medo que eu não vou estar fazendo devocional essa manhã, eu não vou estar entregando a minha primícia, eu não vou ter feito hoje, porque, enfim, às vezes você tá desanimado mesmo, isso acontece porque vai fazer parte da vida cristã também. Não que isso tenha que ser uma coisa boa, mas acontece às vezes, e a gente precisa trabalhar com a verdade que nós somos pecadores, nós somos falhos e que isso acontece na nossa vida. Com esse medo, vinha a perca do controle justamente porque vinha aquela ansiedade, aquela tristeza, aquela angústia por não ter executado. Só que isso, por que tá conivente com o orgulho? Porque demonstra que era sobre a minha força, a minha vontade, com que aquilo mudasse algo relacionado à graça. E não, gente, a gente não vai perder isso, porque, mais uma vez, eu vou repetir, não é sobre nós, porque vai entrar o orgulho, é sobre a graça revelada, não é sobre as nossas vontades, é sobre aquilo o que está guardado para nós. A transformação não é nossa, mas sim de Deus, então qualquer mudança vem dele para que nós não venhamos ter orgulho. E a linha é tênue mesmo entre esse medo, entre esse orgulho, entre a transformação que vai acontecer no nosso coração, mas nós precisamos estar abertos e dispostos a entender como que isso funciona. Qual a importância do devocional em resumo? O devocional muitas das vezes ele vai entrar aonde, um exemplo, meditação, né? O mundo ele fala para que nós venhamos meditar, só que a meditação secular, ela esvazia a mente para que a pessoa ela possa ali prestar atenção na respiração, ou até mesmo em um mantra, ou em alguma música, ou seja o que for, a forma terapêutica que aquele mestre ou aquela pessoa que faz parte ali da instrução da meditação vai dizer. Porém, a palavra de Deus, né, quando a gente medita na palavra de Deus, é diferente. Por quê? Porque a palavra ela vai acrescentar algo para nossa mente. E o que nós precisamos é acrescentar, não esvaziar a nossa mente. Porque quando nós acrescentamos, nós somos transformados. Então, o devocional, né, as disciplinas espirituais, nada mais, elas vão nos ajudar a libertar aquilo que nós temos dentro de nós. Porque, mais uma vez falando sobre a meditação, ela em si mesma ela é uma manipulação, né? A Bíblia não. A Bíblia, na meditação da Bíblia, a gente consegue ver que ela vai nos aproximar do nosso Pai, nos aproximar de nós mesmos automaticamente e vai fazer com que nós venhamos mudar as nossas práticas a partir dali, né? Não somente pensando, porque o cristão em si, às vezes, ele tem muita dificuldade e muita preguiça em pensar, né, em ouvir também. Então temos que prestar atenção, temos que pensar, temos que meditar, remoer muitas das vezes aquela palavra
E nós temos que praticar, porque se não tiver prática também não adianta de nada. Não é ali, justamente quando o Tiago ele fala para a igreja ali na sua carta, por conta que a fé, ela sem obras, ela é morta. Então nós precisamos praticar. O devocional, ele vem justamente com o anseio principal, que é Deus. Inclusive lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 9, pra gente finalizar, diz: e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que precede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que precede de Deus e se baseia na fé. Vocês entenderam? Faça sim o seu devocional, mas faça da forma que você possa pensar que não é somente um feito, mas na verdade é um anseio que você tem por Deus, é um anseio pela transformação, é um anseio de você ter ali a presença dele, de você não estar ali só simplesmente para cumprir uma tabela ou por achar medo, ou justamente para que venha se orgulhar dos seus feitos, do que você tem feito. Não, é para estar com ele, é para ter a presença dele juntamente consigo. Então fica com esse vídeo aí. Se você gostou, mais uma vez, curta esse like, se inscreva no canal, compartilhe, deixe o seu comentário aqui sobre como que você faz o seu devocional, qual é a forma que você aprendeu, né? Porque cada pessoa faz de um jeitinho. Então conta aqui nos comentários que eu vou gostar muito de saber. E claro, faça o seu devocional, ele é muito importante, mas mais do que isso, medite mais ainda no seu devocional, porque ele vem juntamente com a transformação da nossa mente e que a gente venha continuar praticando as disciplinas espirituais. Até mais e até o próximo vídeo.